Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, começando a semana, quero desejar a você um dia abençoadíssimo, um dia cheio de esperança, de paz, de amor, de graça. Amém, queridos? Amados, eu tenho muitas fotos de família, né? Aquelas fotos que a gente tira quando está com a família, reuniões domésticas, passeios, momentos especiais, viagens, né? Eu acho que todos nós temos esse arquivo, não é verdade? E hoje é muito prático, né? Ter essas fotos em arquivos guardados na nuvem, ou seja, de forma virtual, e a gente acha com facilidade, porque existem as pastinhas, né? Antigamente, né, era papel fotográfico, tinha que mandar revelar, né, comprar filme, tem aqueles álbuns pequenos, né, alguns médios, mas que era incômodo guardar, né, ocupava muito espaço. E eu estava ontem à noite, né, revendo uma dessas fotos, e eu vi uma foto de uma viagem que eu fiz com meu irmão, né, e um pastor amigo, ao Pantanal Mato Grossense. E lá estava eu, a caráter, né, com uma roupa tipo dessas militares, com estampas de camuflagem. Estava me parecendo assim, bem com um soldado, né? Foi meu irmão que me presenteou e disse que seria muito útil para aquele tipo de passeio, né? E foi aí que eu lembrei do texto de Deuteronômio 33, quando Moisés, antes de morrer, deu, entre outros conselhos, um específico para a serra. Ele diz: seja de ferro e de metal o teu calçado. Por que ele disse isso? Há um motivo, né? E é justamente esse motivo que eu quero pontuar com os irmãos, quero compartilhar com os irmãos. Hoje a gente sabe que existem muitos tipos de calçado, de couro, de palha, de borracha, enfim, né? Alguns duram, outros não duram nada. A verdade é que nesse texto, né, eu fui dar uma pesquisada, a parte do território que foi designada para a serra era assim um terreno acidentado, montanhoso, né? E sandálias comuns, fabricadas com madeira ou couro, não suportariam um contato com aquelas rochas duras, escarpadas, né? Era um terreno bem duro. Então seria preciso usar calçados especiais. Essa foi a razão da promessa: seja de ferro e de metal o teu calçado. A gente sabe, né, que a vida é cheia de altos e baixos, né? Uma expressão que determina percalços, obstáculos, né? Assim como um terreno arenoso e escarpado, né? A mim me parece, amados, que há momentos em que eu desejaria mesmo ter sapatos de ferro para aguentar as pontas agressivas desse terreno da vida que nós caminhamos, né? E a porção do território de Asser, ela não foi assim acidental, ela foi escolhida por Deus para ele, né? Deus escolheu a dedo a parte que cabia a cada um, né? Então, da mesma forma, o lugar, as condições, as circunstâncias na vida de um filho de Deus, elas não ocorrem por acidente. Claro que existem aquelas colheitas da nossa semeadura, isso é evidente, né? Mas tem muitas coisas que são provas que Deus nos dá, são coisas que nós vivemos, né? Não é por acaso. A nossa vida está nas mãos de Deus, né? Então nós não podemos nunca duvidar que as dificuldades e provações no caminho que nós temos, né, sejam permitidas por Deus para trazer crescimento, para trazer amadurecimento na vida de uma pessoa, né? Então, calçados de ferro são prometidos apenas
para os que enfrentam ou enfrentarão caminhos acidentados, não para os que vão trilhar veredas floridas, mansas, tranquilas, né? Esta é uma figura de linguagem, claro, né? Muito interessante para todos os que enfrentam dificuldades similares, porque além de ser uma solução, né, ela também vem como uma promessa, ou seja, Deus vai cuidar das dificuldades pelo caminho. Deus não nos abandona, né, na nossa própria sorte. Deus está conosco, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos saber que tem uma bênção, que se não fosse pelas asperezas e dificuldades, jamais as receberíamos, né? Em Deuteronômio 33, quando eu estava lendo esse texto, na continuidade do conselho de Moisés, ele diz assim para Aser: e como os teus dias, assim será a tua força, né? Então pode ter certeza de que se o seu caminho for muito difícil, ou está sendo muito difícil, você receberá capacitação e força da parte de Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus não nos dá nenhuma prova pelas quais nós não possamos resistir. Está lá em 1 Coríntios 10, né? E diz mais que quando nós formos tentados, Deus providenciará um escape, né, para que possamos suportar. Então existe uma ligação, né, delicada entre necessidade terrena e graça de Deus, né? Nos períodos de luta, nos períodos de batalha, de enfrentamentos, tenha certeza disso, nós recebemos graça, mais graça, do que nos dias tranquilos e sossegados que vivemos, né? Então, meu irmão, minha irmã, nessa segunda-feira, começando a semana, talvez algum de vocês tenham que atravessar montanhas, terrenos montanhosos, né? Cheios de pedras, espinhos, de pontas e até às vezes de serpentes que ferem os pés, tentando impedir a caminhada, né? Mas é preciso que nós saibamos, para os caminhos acidentados nós temos os calçados de ferro e de metal, né? Figura de linguagem, ou seja, a graça, a promessa de Deus. Olha, no Salmo 91 está ordenado, Deus diz lá que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, e diz mais, que eles nos sustentarão para que não tropecemos e que pisaremos o leão e a aspa e a serpente também, né? Então, os calçados de ferro e metal só são dados quando se chega aos caminhos difíceis, né? Antes disso, eles não são necessários, né? Nós precisamos apenas adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Muitas pessoas se preocupam com o futuro, ficam ansiosas, se perguntando como vão conseguir passar por certas situações. Olha, nós devemos aprender de uma vez por todas que não existe na Bíblia nenhuma promessa de provisão antes de existir a necessidade, né? A Bíblia fala lá em Isaías, inclusive ontem na palavra foi citado esse texto de Isaías: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eles não prevalecerão, porque a minha mão te sustentará, estarei ali contigo, né? Então Deus não fortalece os nossos braços para as batalhas do amanhã, né? Mas quando nós estivermos diante do conflito, nós vamos receber força. Olha o que diz o texto de Deuteronômio 33: como teus dias, assim será a tua força, né? Então, essa força ajuda para suportar a tentação, né? E ela não é prometida se não existirem tentações, se não existirem provas a serem suportadas. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo, ou seja, fé e coragem, porque Ele já venceu esse mundo tenebroso. Então esse é o nosso calçado de ferro, né? Com a vitória de Cristo, nós ultrapassaremos o terreno difícil das provas, das tentações e chegaremos ao destino. Olha, a Bíblia diz que nós precisamos apenas crer e confiar, não desfalecer. Está lá em Gálatas 6, né? Ali Paulo diz que nós não devemos desanimar de fazer o bem, né? Pois a seu tempo, ou seja, o tempo de Deus, nós ceifaremos, e ele termina dizendo, se não desfalecermos, né? Então, amados, quando obedecemos a Deus, Ele cumpre as suas promessas e garantias e supre todas as nossas necessidades de acordo com a riqueza da sua glória.
Nós devemos apenas confiar em Deus, né? Confiar no seu poder. Ele é um Deus grandioso que possui riquezas e jamais nos falhará, jamais nos desamparará. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, toque no sininho, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.